Família, papo sério, papo muito sério nesse momento. Eu entendo que a gente tem que respeitar a história de todo mundo. Ninguém chega aqui por acaso. Tem esforço, tem dedicação, tem talento. Não dá para negar que esse cidadão tem história, né, no jornalismo esportivo brasileiro. Você pode não gostar, assim como eu não gosto. Na minha visão, da boca dele só sai merda, mas a gente tem que respeitar. Agora, cara, passa muito do ponto, mano. Passa muito do ponto. Família, recentemente, né, eu fiz um vídeo aqui, o pós-jogo, contra o Mirassol, e eu chamei o Diniz de louco, de 22, eu chamo ele de gênio /22, mas eu acho que todo mundo tem um entendimento que isso é na bola. Eu não estou falando do Diniz CPF, ser humano, pai, marido, filho, não, de forma nenhuma. Todo mundo entende isso. Eu tô falando da visão tática, da mudança, das escolhas, peças, saída de bola. É isso que eu tô falando. Estou falando do Diniz profissional. Mas o senhor Juca Kfouri passa do ponto. Chega a ser ridículo. Um lixo uma visão dessa, uma matéria dessa. Pelo amor de Deus, não faça isso, cara. Que coisa bizonha, pavorosa. Cara, a vontade de vomitar vendo os caras desses comentando alguma coisa, família. Ele falando sobre a situação ali do Diniz cobrando, né, o Nuno, jogadores do Vasco. Eu nem li a matéria, eu só vi o título porque um cara que eu sigo, né, o Ortega, estava destacando isso e eu quero comentar um pouco com vocês, até colocando outros pontos aqui, visões. O próprio Cazé estava falando sobre isso, eu quero trocar uma ideia com vocês também. Além disso, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, o que o Vasco entende aqui, uma matéria do GE sobre o grande Matheus França. Quero falar com vocês também sobre o jogo de segunda-feira. Tem a possibilidade do Marino e do Brenner começarem como titulares. E quero falar também sobre o Spinelli, né, uma informação de agora há pouco do César Luiz Mierlo, dizendo que o Vasco, né, nessa terceira proposta, tá tudo certo, agora sim o Del Valle, né, vai aceitar porque é uma proposta de compra e aí o jogador argentino pode chegar no nosso Vascão a qualquer momento. Vamos repercutir também essa informação aqui, então chega aí que tem muita resenha nesse sabadão. Desculpa aqui a minha educação, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h54, boa tarde, um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós, família. Se inscreve, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Eu preciso começar essa resenha, é claro, destacando a estreia do Ryan, né, entrou ali por volta de 20 minutos, né, arredondando assim, e foi muito bem, né, família, foi muito bem, não sentiu a estreia, tentando as jogadas, arrancando, a característica ali do Ryan, ainda foi coroado com uma bela jogada, com uma assistência, né, a galera da ESPN até brincou aí, né, bateu no muro, só pegar a música do DVD aí. João Gomes foi ali, né, no corpo do Ryan, sustentou, foi no fundo, fez o cruzamento e o Scott, eu acho, fez o gol 2-0 Bournemouth sobre o Wolverhampton, família. Então estreou muito bem o Ryan. A galera já tava comentando, não, que isso? Poxa, entrou com personalidade, na próxima partida já tem que ser titular. Cara, o Ryan eu acho que tem tudo, de fato, família, pra vingar na Premier League. Porque é versátil, entrou pelo lado esquerdo, né? No Vasco geralmente jogava pelo lado direito ou como centroavante, entrou pelo lado esquerdo e foi muito bem, muito bem. Claro, pegou um time que tá muito mal na liga, né? Eu acho que é o Lanterna, né? É uma temporada assim pavorosa do Wolverhampton. Vai ter times que ele vai encarar que com certeza vão ter um nível de dificuldade muito maior do que esse time que tá mal, mas eu acho que é uma estreia que passa confiança aí para o Ryan, né? Como eu disse, né, família, não somente eu, mas eu acho que muitos vascaínos estavam torcendo hoje para o Bournemouth por causa do Ryan, uma excelente estreia. Seguindo aqui, família, a nossa resenha, ontem o Brenner, né, falou sobre isso na coletiva dele de apresentação, que o Evander tá doido para voltar, né, a jogar no Vasco, jogar no futebol brasileiro. Eu achei interessante a gente destacar aqui essa informação do Fábio Vargas. Olha só, que o Grêmio fez uma sondagem pelo jogador, mas eu comentei com vocês que ele é um jogador muito valorizado, né, lá nos Estados Unidos, e tá aqui, ó. Eu não sei se é a informação correta, 12 milhões de euros ou de dólares, mas aqui tá euros, né? O Cincinnati pede para liberar o jogador, para vender o jogador, 74 milhões de reais. Né? O Grêmio fez uma sondagem aí por esse atleta. Não dá, né, família? Não dá. Eu sei que o Evander vem mostrando muito talento, né, lá no futebol dos Estados Unidos. É um sonho dele, né, voltar para o futebol brasileiro, para um nível competitivo, né? Acima, com certeza, dos Estados Unidos, mas por esse valor aqui, eu acho difícil qualquer time no Brasil
comprar o Evander, família. Inclusive, né, o nosso Vascão. Já que a gente está falando de meia, vamos trocar uma ideia sobre essa matéria aqui do GE sobre o Matheus França. Vamos lá, ó. Não será devolvido. Matheus França tem um dos maiores salários do elenco do Vasco, mas está no fim da fila nas opções do time titular pelas atuações que fez desde que chegou ao clube. O departamento de futebol e a comissão técnica esperam uma resposta do jogador, que é visto como um atleta que poderia estar entregando bem mais. Mesmo assim, não há, por hora, intenção por parte do Vasco de romper o contrato de empréstimo mais cedo ou devolvê-lo antes do vínculo original acabar. Fernando Diniz conta com o meio-campista como todos os atletas, mas ele hoje é considerado a quarta opção para o meio-campo, com a função, né, de armador, família. Cara, eu não vejo dessa forma, não. A gente vai até trazer aqui a possibilidade, né, o provável Vasco contra o Madureira, e tem aqui a possibilidade de Matheus França ser titular mais uma vez. Assim, família, é claro que isso aqui gera um debate, né, em relação à gestão, até se você comparar com outros nomes. Por exemplo, o caso do Paulinho, né, que não teve mais oportunidade e ficou de fora. Eu não sei se é verdade, cara. Eu tava vendo o Zé Colmeia destacando lá uma matéria que o Cincinnati, time dos Estados Unidos, tava querendo o Paulinho por 5 milhões de dólares. Paulinho acabou de chegar no Inter de graça. Eu não sei se é verdade, vocês podem até me ajudar nesse sentido. E aí a gente não entende, né, essa relação aqui com o Matheus França a princípio, porque é um cara que ganha muito bem e, meu Deus do céu, a milha é uma coisa assim que assusta. O nível de bola do Matheus França. Cara, a paz do céu. Né? Eu não sei se ele vai virar o novo Jorge. Lembra do Jorge? Que também foi revelado pelo rival. Começou muito bem ali, lateral esquerdo e tal. Cadê o Jorge? Onde está o Jorge? Rodou isso aí tudo já. Sumiu. Então o Matheus França tem muito potencial para isso aí. Com todo respeito, tá? Porque é muito fraco, cara. É um futebol que eu entendo assim. Eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. Eu sou muito fraco de bola, né? Eu era esforçado, tentava ali, eu fazia raiva. Mas eu vejo assim, o cara que é da várzea, que joga uma bola e tal, ele deve pensar, poxa, irmão, como é que pode, né? Ô, papai do céu, por que a estrela não brilhou aqui, né? E brilhou horroroso, sabe? Deve pensar isso aí, cara. Com certeza pensa, porque é um cara que não produz absolutamente nada. É um lançamento, é um toque, é uma... nada. E continua tendo as oportunidades. Chega, né, gente? Chega. E aí, família, eu até entendo o lado do Vasco, você vai ficar revoltado, mas eu acho que o posicionamento do Vasco é honrar o compromisso. Firmou, empréstimo até tal data, não sei, acho que é no meio do ano, se Deus quiser, então a gente vai honrar isso aqui. Porque de tentar alguma forma, né, romper ali o contrato, e como é que isso vai ser visto no mercado, né, uma eventual negociação, um empréstimo também, apostar, não, vocês, poxa, vocês não vão honrar com o compromisso, eu não vou emprestar para vocês. Pode ser isso. E aí eu até entendo, mas continuar insistindo num jogador que, cara, a gente vai perder não, vai ganhar esse reforço agora no meio do ano, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Por que não testar o JP, o próprio Estrela, o Zucarello, o Rojas, que seja o Nuno nessa função? Vai ter, porque o Matheus França não dá. Não dá, família vascaína. Quero, né, saber a opinião de vocês também. Mas aí, eu estava vendo aqui essa informação do Adílio, levantando aqui, né, o provável time do Vasco contra o Madureira, né? Esse jogo é na segunda-feira, às 8 horas, perdão. Vamos lá, ó. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Saldívia e Robert Renan. Será que o PH ainda tá machucado, cara? O PH deveria voltar aqui, né? Robert Renan, falei, né? Piton, Barros, Tietê ou Thiago Mendes, Matheus França, Rojas, Marino e Brenner. Família, poxa, pelo amor de Deus, né, cara? Eu não consigo entender o meu professor, não, cara. O meu gênio /22, cara, é difícil pra mim entender ele, cara. Não, ô Diniz, poupa aqui a galera, cara. O Piton vai ser titular contra a Chapecoense, Diniz. Botar o Piton, ele tá andando em campo, ô Diniz. Ele, é ritmo, que ritmo, Diniz? Ele tá irritando. Deixa o Piton descansar, cara, pelo amor de Deus. Ou vai colocar uma outra opção contra a Chapecoense. O próprio Puma aqui também, cara, sabe? A gente tem que focar nesse jogo contra a Chapecoense, é a minha opinião, cara. O Vasco precisa vencer Chapecoense e Bahia. Jogando em casa, a gente não pode deixar passar pontos. E aí, poxa, por uma dificuldade física, um cansaço ali, um desgaste ali, a gente deixar pontos na mesa, eu acho besteira. Campeonato Carioca tá praticamente tudo certo ali. O Vasco tá encaminhado para classificar, né, com o empate ontem, ou derrota, sei lá, do Sampaio Corrêa, dificilmente vai passar a gente, assim também como a Portuguesa, que tem um jogo a mais que o Vasco, jogou também e não conseguiu pontuar, acho. Então o Vasco empatando contra o Madureira, tá garantido. Pra que botar essa galera aqui, cara? Bota o Marino, bota o Brenner, bota o João Vitor aqui no ataque, por que não? Testa o moleque na dele.
Testa o moleque na dele, esse moleque tá entrando com muita personalidade. Eu quero ver ele do meio pra frente, partindo pra dentro, fazendo fundo, né? Sem a responsabilidade de marcar. O cara tá entrando com muita personalidade pra botar ele na lateral, improvisar. Improvisação da improvisação. Ele é a perna direita, dominante, ele tá jogando na esquerda. Já pensou um ataque com o João Vitor, Marino e Brenner? Testa isso aí, ganha opções também, sabe? Porque é um jogador que a gente pede, eu vejo muita gente pedindo no lugar do Piton, o João Vitor, mas família, vai ter dificuldade na bola aérea, esses cruzamentos que vêm pelo outro lado, não é a dele ali, cara, não é a dele, ele é atacante, tá entrando com muita personalidade, bota ele na dele pra ver se ele vai jogar bem, vai caminhar, vai ser uma opção. É isso, eu penso que aí é mais um jogador de velocidade que você ganha pra temporada. Eu penso dessa forma. O erro do Vasco é não ter um lateral reserva, cara. É o grande erro, tá tentando aí, né, o Cuiabano. Não sei se tem um jogador na base poxa, possa suprir essa ausência aí nesse momento, que o Vasco, a gente não confia no Vitor Luiz, Leandrinho foi embora, mas, cara, é um moleque que tá entrando com uma personalidade e eu gostaria de ver ele na dele. É muito rápido, é muito habilidoso pra ficar jogando de lateral esquerdo, na minha modesta opinião. Mas, né, a gente vai aguardar aqui. Vai aguardar segunda-feira para ver se de fato é esse time aqui, mas eu gosto, né, da escalação do Marino e também do Brenner. De repente vão jogar ali 45, 60 minutos e aí vão estar aptos a jogar contra a Chapecoense. Estou colocando uma expectativa muito grande nesses atletas do que no trabalho do nosso treinador, porque eu entendo que a saúde, a força física desses jogadores, cara, é que podem mudar alguma coisa. Se a gente depender do nosso treinador gênio /22, ele vai tratar o futebol como a Disney, como uma novela, e vai colocar jogadores de qualidade técnica, esquecendo saúde, força física, esquecendo que tem um adversário que sabe, que te estuda, e sabe que pra ganhar do Vasco é correr. A gente tem coisa, se a gente correr mais que eles, a gente ganha deles. Só que o nosso treinador, ele não pensa assim. Ele só olha pro bumbum dele e esquece que tem um adversário te analisando e entendendo as dificuldades físicas do Vasco. Família, deixa eu passar aqui rapidamente esse corte do Casimiro, falando sobre essa questão de marcação, pressão, e depois a gente volta aqui, né, para falar sobre o Juca Kfouri, uma sócia do Vasco também, né, que fez uma reclamação aí, nada a ver. Se liga só. Cara, a verdade é uma só, tipo assim, o Mirassol faz melhor o que o Vasco se propõe a fazer, tá ligado? Essa saída de bola aqui do Mirassol é porque não pega o lance inteiro. Não pega o lance inteiro, mas essa saída aqui do Mirassol, ela é... Porra, ela é muito, mano. Ela é perfeita, pô. E o Vasco vai bem no lance. Eu não sei se a galera assistiu esse jogo. Torcedor do Vasco, obviamente, no chat assistiu, mas eu imagino que alguns também tenham visto porque tava tendo jogo e a galera gosta de ver jogo. Mas, cara, essa bola vai lá no Walter, o Coutinho vai pressionar o Walter dá um passe, assim, tudo arriscado, mano. Tudo arriscado. O Mirassol fazendo movimentos arriscados no campo pra sair jogando. E, tipo assim, e consegue sair, tá ligado? Conseguiu sair da pressão, mano. Essa bola aqui, o cara acha a bola aqui no meio dos dois. Porra, o jogador vai, dá o curupio, abre a bola vai pra ponta, depois vem pro meio. Tipo assim, a jogada acontece, tá ligado? O Vasco não consegue fazer essa... Tá ligado? Tá aí. Família, deixa eu começar por essa situação que ele levantou em relação ao Mirassol. Poxa, o Mirassol sai jogando melhor que o Vasco. Eu não acho. Eu não acho que seja isso. Você entende? Esse é o meu ponto. É isso que eu estou debatendo em relação ao Fernando Diniz queimar alguns jogadores. Porque a partir do momento que o Rafael Guanais coloca um time intenso para pressionar o Vasco, cara, consequentemente, os nossos jogadores de defesa, eles vão ter mais dificuldades do que os deles. Isso é claro. Porque como o Casimiro falou ali, o Coutinho pressiona quem, Casé? Olha a diferença do Coutinho pressionar pro centroavante deles. Olha a diferença do Rojas pressionar pro Alisson pressionar. Olha a diferença do Nuno fazer a pressão pro Negueba. Olha a intensidade dos caras em comparação aos nossos jogadores. É isso que eu tô falando, que o Diniz queima a nossa defesa, queima alguns jogadores. É muito mais difícil sair jogando pra defesa do Vasco e não é pela qualidade dos nossos defensores. Porque quando o Vasco acertou a pressão, cara, o Mirassol, eu ia falar Marisol, o Mirassol quase fez 2 gols contra. É isso, a visão é essa, Casé, vai por mim. Se o Vasco tivesse com o David, com o João Vitor e com o Andrés Gomes na frente e só um meio armador, você ia ver a dificuldade dele também. A dificuldade deles pra sair, iam fazer o chutão. Porque o Vasco ia ter pressão, mais força física, ganhar 3, 4 segundos a mais, dificultando a saída de bola. Entende? Nesse sentido, família, nada a ver, mas eu tava vendo essa postagem aqui, ó, do Atlético Goianiense, falando do Léo Jacó e a intensidade dele, o centroavante. Aqui, 32 km por hora, 13 sprints, distância em alta intensidade, 20 km por hora, 870 metros percorridos.
Uma mulher que tá correndo, foi destaque aqui na página do Atlético Goianiense. Essa intensidade que o Vasco precisa. Então, a partir do momento que ele escolhe um time mais técnico, e o Cazé falou isso nesse vídeo, a gente não consegue trocar passes, a gente não consegue associar, não consegue chegar tocando. E aí que a gente cobra aqui o Diniz, o equilíbrio. Isso não está funcionando. Não funcionou contra o Flamengo, não funcionou contra o Mirassol. Poxa, vamos equilibrar o time, vamos dar mais saúde para esse time, para a gente conseguir vencer partidas no erro do adversário, assim como o Mirassol venceu a gente nos nossos erros. Só que a gente não tem essa possibilidade, porque o Diniz tira a nossa competitividade, saúde, pulmão, sangue, ele tira isso da gente. É isso que é o meu ponto em relação ao trabalho do Fernando Diniz. E aí, família, deixa eu puxar aqui o assunto, né, do Pedro Ortega. Deixa eu colocar aí pra vocês, porque o Juca Kfouri, a sócia, eu nem vou repercutir isso, porque sem sentido nenhum. O Juca Kfouri, o que Fernando Diniz faria se estivesse armado? Cara, isso é de um lixo assim, que não tem tamanho. Que coisa escrota. Que coisa escrota, desculpa o termo. O que o Diniz faria se ele estivesse armado? Pá! Nada a ver. O bunda, nada a ver. Sabe? Olha, você consegue ver o lixo que é isso? Como é que um cidadão escreve uma coisa dessa? Eu nem li a matéria. O título já é um nojo. Tem nada a ver. Nada a ver. Família, o Diniz errou? Errou e muito. Errou e muito. Sabe o comentário que eu tô vendo muito agora em rede social? Porque eu também sou um consumidor. Eu assisto canais, eu vejo páginas. Sabe o que eu tô vendo muito? Diniz tá certo. O Nuno não tá jogando merda nenhuma. Só por esse motivo, o Diniz tá errado. Ele está expondo o jogador. Aquele debate do Diniz, do Nuno, mas eu não fiz nada. É mesmo, eu não fiz nada. Aquilo ali foi constrangedor. Aquilo ali não existe. Eu vi o Gordinho, não sei se vocês acompanham o Gordinho que ensina a bater na bola. Ele até trabalhou, fez um treino com o Léo Jacó. Ele fez um vídeo, colocou o Luiz Henrique no vestiário, chutando, quebrando as paradas, pá. Acho que apareceu um vídeo também do Diniz falando na final da Libertadores. Eu acho que foi final da Libertadores, no vestiário também. Agora, um detalhe muito importante, ô Gordinho, que você esqueceu, que esse tipo de vídeo, esse tipo de cobrança ali, mais forte, isso geralmente sai para o público com a vitória. Com a vitória. Você não pode esquecer disso. Esse vídeo do Diniz cobrando os jogadores do Fluminense foi porque venceram. E da mesma forma o Luiz Henrique, certeza. Porque aí o tom muda, o olhar muda, a gente venceu. Os jogadores estão cagando porque conseguiu vencer. Agora, os resultados não estão acompanhando o Diniz. E aí ele está expondo os jogadores. Uma sequência de 9 jogos, 8 derrotas. Não é por aí. A cobrança, eu não falo da cobrança. A cobrança, se fosse no vestiário, nada a ver. Agora, da maneira que foi, Casimiro até falou, ele ainda falou do Carille. Ele ainda faltou com respeito com o Carille. Um companheiro de profissão. Então, sim, foi completamente errado. Ele expôs o jogador. E ninguém pode discordar disso. Ah, mas o Nuno não tá jogando nada. Adiantou alguma coisa? O Nuno melhorou na partida, igual ele falou, ele tá em Nárnia. O Diniz tá na Disney. O time não melhorou após aquela cobrança. Casimiro tava até falando, poxa, ele não orientou o time, ele, poxa, vamos mudar aqui, vamos mudar a forma de jogar, faz a bola longa no Andrés Gomes, busca lá pra ele correr, pra ele disputar. Ele não orientou, ele errou em todos os sentidos. Aquilo ali é pro vestiário. Você, a gente não ia saber de nada. Nuno ia ficar puto, revoltado. Brasil. Agora, ô Juca Kfouri, você tá de sacanagem, assim como a sócia do Vasco. Pelo amor de Deus, isso é bola, isso é futebol, isso aí realmente existe. Mas no vestiário. No vestiário. Entendeu? A comparação que eu fiz com esses dois casos que eu citei, do Gordinho e do vídeo que apareceu do Fluminense, repito, venceram. Senão isso não ia aparecer. Certeza. Você sabe do que eu tô falando. Certeza isso. Então tudo que aconteceu ali na beira do campo é no vestiário. Diniz errou. Errou. Vem errando nas atitudes e vem errando com o time. Vem errando. Porque é isso. Ninguém tá pedindo pro Vasco ser campeão. Brigar na parte de cima da tabela. A gente está pedindo para não ter resultados ridículos. O Vasco está tendo resultado de, poxa, com todo o respeito do Remo, que vai chegar no Brasileiro provavelmente para tomar porrada. Viu o time do Remo? Patrick de Paula, time bem meia boca. O Vasco não pode se comparar. O Vasco tem investimento, tem qualidade sim, só que o nosso treinador está em Nárnia. Minha visão é essa, família vascaína. E aí a gente finaliza o vídeo aqui, rapidamente, para trocar uma ideia sobre o mercado da bola. Mais um jornalista aqui, família, o Ecrem Conur, falando da situação do Cuiabano, né, que de fato o Vasco acertou com o jogador, tem o sim, tudo ok, salário, agora depende da situação, né, do burnout, do Nottingham Forest, né, aceitar a proposta do Vasco. Ontem a gente viu o canal Atenção Vascaínos falando que o clube inglês pediu 2 milhões de euros a mais, né, 10 milhões para negociar o jogador, então a gente vai aguardar aqui o que vai acontecer nessa negociação. É importante, né, o acerto com o jogador, porque recentemente a gente viu que o Cruzeiro tentou e ele recusou, né, família? Pelo menos informação do André Hernan. E agora há pouco, né, vou mostrar aqui para vocês, família, sem a imagem, tá? Sem a imagem, porque me parece que o
O fotógrafo do Spinelli aí também, que tira algumas fotos, tá dando strike também, né? A galera lá do grupo de membros estava falando isso. Ainda bem que eu peguei a foto dele, que eu tô colocando nas capas, eu acho que foi no site do Del Valle. Aí não dá ruim, né? Os caras estão de sacanagem, velho. Brincadeira. Mas tá aí, ó. César Luiz Merlo falando que o Vasco está muito próximo de acertar com o Cláudio Spinelli, porque fez uma proposta de 3 milhões de dólares, né? Arredondando aí dá quase 16 milhões. E o Vasco conta com o desejo do jogador, né? Ontem a gente comentou sobre isso. Ele não vai forçar uma saída, né? O canal Detetives Vascaíno estava pontuando isso, que ele tem muita gratidão ao Del Valle e esse momento que ele viveu, né, na última temporada, mas ele tem o desejo de jogar no futebol brasileiro e vestir a camisa do Vasco. Então o Vasco acertando com o Del Valle, ele, né, deu o ok, ele quer jogar no futebol brasileiro, família. Então a gente até comentou, né, no vídeo de mais cedo que seria um dia muito importante, decisivo. Admar Lopes, Casas Bahia, não conseguiu, né, parcelar, não deu, não teve rolo, então o Vasco vai ter que colocar esse faz-me rir aí na mesa para contar com o atacante Cláudio Spinelli, atacante argentino de 28 anos, que eu entendo que é uma aposta interessante, né? Uma opção barata, né, em comparação ao que o futebol hoje exige, né, de transferência, salários e tudo mais. Então, né, espero que, assim como o Verratti em 23, que foi uma aposta e deu muito certo, espero que o Spinelli possa trilhar esse caminho aí de sucesso no Vasco e nos ajudar marcando gols, né, família? Fui!